Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. Espaço esse que você sabe está sempre falando a respeito de todos os assuntos relativos ao agronegócio brasileiro, relativo a todos os agentes que atuam na cadeia produtiva e também relativo aos milhares de profissionais que atuam nessa cadeia e que ajudam, graças a Deus, a fazer do agro brasileiro um dos 4, 5 maiores do mundo e a sustentar aí já há um bom tempo a economia brasileira, o produto interno bruto brasileiro. E existe uma divisão de produção que é até pouco falado. Eu comecei a fazer mais aqui no Papo de Prateleira, vou falar com ela sobre isso, que é a produção de hortaliças e de flores, em que o Brasil é uma potência e isso gera um número espetacular de empregos e envolve um número de produtores, muitos pequenos produtores, não só pequenos produtores, com uma produção fantástica por ano de produtos que são muito conhecidos do dono de casa, da dona de casa. E por isso, para falar sobre isso e para falar sobre os planos aí à frente da entidade que representa esses dois setores, o de flores e de hortaliças, eu chamei aqui a novíssima presidente da Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas, que é a Priscila Margossian. Ô, Priscila, bem-vinda aqui ao Papo de Prateleira, tá? Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Que bom, é um prazer recebê-la aqui. Sucesso aí à frente do mandato da associação. Eu queria começar aqui, como eu falei, no Papo de Prateleira mesmo, eu estou começando a falar mais de hortaliça, falar de fruta, hortaliça e flores. E por isso mesmo, até eu queria que você desse um breve resumo do que é a associação, quem é que congrega essa associação e qual é o principal objetivo dessa entidade. A associação ela é através do comércio de sementes e mudas, né? Então, a principal é defender o interesse desses setores, dos produtores. Hoje são 38 associados, entre eles, além de comerciantes e produtores de sementes e mudas de hortaliças, flores e plantas ornamentais. Temos também beneficiadores, temos também prestadores de serviço do comércio exterior. Perfeito. E viveristas também. Tá, é uma cadeia muito gigante em termos de produtor, em termos de produtores, em termos de produção e em termos de insumos que são utilizados para a produção, né, Priscila? Sim, verdade, é uma cadeia bem grande. Eu tava vendo aqui, não são números precisos também, mas a ideia não é a gente cravar direitinho nenhum número, não, mas apenas para mostrar, para dar um cheiro da importância que tem esse setor, né? Segundo o IBGE, são quase 340 mil estabelecimentos no Brasil trabalhando, né, de alguma maneira na cadeia de hortaliças, né, com uma produção aí que passa de 30 milhões de toneladas. Aí está falando do quê? Está falando de quase 100 variedades. De batata aí, que a Priscila conhece bem, hoje eu vou fazer uma pergunta para ela, alho, cebola, alface e tudo mais, coisas que estão sempre na mesa do brasileiro, né? Fala uma coisa, Priscila, essa cadeia comercializa esse tipo de muda de semente de que maneira? É diretamente, é através de revenda, é cooperativa, é distribuidor ou é tudo? É tudo. É tudo. Na parte de venda também, a cadeia se estende de diversas formas, né? Tem a venda direta, que é direto para o produtor, que é como hoje a minha empresa atua, Margossian Sementes, a gente vende direto para o produtor, como também já pontos de distribuição, revendas, ou até mesmo online, né? A maioria das empresas... é verdade. Hoje a gente tem os sites conjugados. Entra no site da empresa, consegue fazer a compra diretamente por lá. E é um segmento que tem até o hobby, né? Todo mundo gosta de flores, tem gente que quer cultivar uma horta em casa, então tem também, até no supermercado, se tornou um centro de distribuição hoje, que você encontra aqueles envelopinhos de semente. Exatamente. Então, isso deve ter dado uma explodida aí com a pandemia, né, Priscila? Com certeza, ajudou muito o setor, né? Por um lado, teve problemas também, é claro, né? Com flor principalmente. Acho que no começo, o começo foi mais difícil, né? Teve uma retenção maior, né? Ninguém sabia muito o que ia acontecer. A gente ficou apavorado, né, menina? Graças a Deus já passou, já melhorou. Nossa Senhora, nem falo. Ai, meu Deus, foi difícil no começo. Não, desculpa te cortar, pode continuar.
Acho que as pessoas ficaram com medo, ninguém sabia muito para que lado Claro. ia, então foi mais difícil. Mas depois todo mundo ficou mais em casa e houve um crescimento nesse setor de hobby, né? Por jardinagem, por uma horta em casa, independente do espaço, dá para se produzir muita coisa. Olha, E aí, Priscila, deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Você sabe que eu tenho 7 irmãos, né? Tem gente em Ribeirão Preto, eu estou em Campinas, tem gente em São Paulo, tem gente lá no extremo oeste do estado de São Paulo, lá em Macedônia, né? E eles, assim como filhos deles, que já são, tem gente casada, tudo mais até, né? Todos eles têm alguma coisa em casa, ou é com flor plantando, ou é com algum tipo de hortaliça, ou é com os dois. É uma coisa impressionante. aqui em casa a gente também foi por esse hábito, assim, que eu tenho uma filha de 3 anos, Aham. então a melhor coisa, a gente plantou, pôs ela para aprender a mexer na Que terra, legal. a sementinha, virar uma cenoura, virar um alface, ela poder visualizar isso é muito interessante, assim, estimulou até ela comer melhor. Então a gente também foi um hábito de pandemia que a gente também aderiu aqui a cultivar um pouco as coisas e aprender bastante para a criançada é uma grande experiência. Que maravilha, né? E além da mensagem super natural, sorte das hortaliças, né, que tem, né, de saúde e tudo mais, que acabou sendo reforçada pela pandemia. E agora, viu, Priscila, a gente já foi, o pessoal da equipe do nosso trabalho, do Grupo Public, a gente já foi a 3 grandes feiras que tem, né, do que a gente chama aí das principais feiras agropecuárias do Brasil, né? A gente foi para Não Me Toca, a gente foi para Cascavel, e a gente foi para Rio Verde. E, por exemplo, só para falar de decoração da feira, você já viu que são flores naturais, né? Umas coisas super bonitas assim, que graças a Deus já voltou com tudo flor. Aqui, ao ladinho, né? A gente está ao ladinho de Olambra, né? Então eles estão com tudo já em atividade. Os eventos voltaram e flor é um item muito importante de evento fechado, inclusive, por causa de decoração. Isso realmente está acontecendo. Você que está assumindo aí a presidência da associação, para 2022, como é que você enxerga? Que o mercado decole ainda mais agora que a gente está resolvendo, em grande parte, o problema da pandemia? Eu acredito que sim, eu tenho essa visão otimista que as coisas tendem a melhorar até um certo ponto, né? Lógico que a gente ainda pega um pouco com a questão cambial, que atrapalha um Sim. pouco nos insumos, É uma principalmente guerra, né? fertilizante, a guerra aí no meio, né? Que falou, que saiu da pandemia, entramos nesse período de Tá guerra. fácil não, né? A gente não está diretamente, mas acaba indiretamente Lógico. envolvido, né? Então, infelizmente, ainda algumas coisas amarram um pouco, mas eu acho que sim, que essa questão de movimentar mais o mercado, né? E principalmente para o setor de flores, tive a oportunidade de visitar semana passada o Willing, maio é mês das mães, né? Então, eles Ah, que estão legal. realmente a todo vapor ali, expectativa muito boa para o setor de flores, melhorou Graças, bastante, com certeza. graças a Deus, a economia brasileira agradece, porque senão seria um pandemônio se o agronegócio não estivesse bem, né? E esse setor, como a gente já está falando aqui, é muito pujante. Ô, gente, vocês estão vendo, cada vez mais, eu preciso ter no Papo de Prateleira, gente de áreas novas no agronegócio, gente jovem como você, gente com expressão boa, alegria, que tem prazer em trabalhar no agronegócio. Eu acho isso uma mensagem fantástica, né? Porque dá um exemplo para a sociedade toda, né? E cada vez mais mulher. Só que é o seguinte, gente, a Priscila tem esse rosto aí doce, só que ela já assumiu a presidência e já pôs 3 pilares e falou, é em cima disso aqui que nós vamos trabalhar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de legislação, a marca da associação e o incentivo ao consumo de hortaliças e flores pelo brasileiro. São 3 frentes de trabalho que a gente estipulou. A questão da legislação é o mais importante, a essência da associação, né? Ela faz essa comunicação do mapa com o associado. O Aham. objetivo principal é simplificar, né? A gente tem que, para funcionar, tem que desburocratizar, tornar menos oneroso para o associado, Perfeito. independente se trabalhe com a exportação, importação ou com o mercado interno. Então, essa é a principal frente que a BCZEM sempre atuou e continuará atuando, Aham. que é fazer esse meio de campo de ministério, as normas, instruções normativas, adequar corretamente com a necessidade do associado, né?
A segunda frente, que é a não, questão... Priscila, deixa eu só reforçar essa primeira que você está falando, que eu acho importante. Esse é um trabalho, como você está falando, né, tem as questões de normas, mas tem também a questão de tributo. Todo o setor da economia brasileira está olhando para o governo estadual, municipal e federal, falando, sai do cangote, pelo amor de Deus, para de ficar cobrando tanta coisa. A gente precisa de facilidade para produzir, e não de dificuldade e imposto cada vez maior. E teve estados como o estado de São Paulo que deram uma boa complicada, né, para o setor, né? Porque tirou algumas isenções e ainda fez uns aumentos, por exemplo, no insumo que é fundamental para muita gente que trabalha na área, que é a energia elétrica, né? A gente teve o problema da energia elétrica e teve aqui em São Paulo, a gente teve o problema do ICMS, né? Exatamente, que foi o pior, né? Por ser o alimento, né? A gente chegar na mesa do consumidor, ele teve o problema que tentaram taxar o ICMS, então houve esse problema. Então, esse também faz parte da associação brigar por essas frentes, né? Precisa ter força. Quanto menos oneroso, menos oneroso chega também na mesa do consumidor. Então, é importante, é um alimento básico, né? Importante para o ser humano, para o bem-estar, né? E aí isso... Não, e outra coisa, o Estado tem que enfiar na cabeça que a sociedade não quer mais ele sugando, e dar um outro jeito de cuidar das suas tarefas primordiais, né? Que é a educação, que é a saúde, realmente, né? Desculpa te cortar de novo, mas vamos lá, vamos para a segunda, que eu acho que você ia falar, acho que da marca, né? Da associação, né? Isso, a marca, fortalecer a marca é um dos objetivos também, porque fortalecendo a marca a gente ganha essa visualização maior. Claro, representatividade. Né? Representatividade política, social também, então é uma dos nossos pilares, né? Para esse biênio a gente está pensando em expandir mais a nossa interação com as empresas. Ah, que legal. Está estudando ainda uma forma, se vai ser uma campanha, uma parceria, como vai ser, mas agora que a gente consegue, eu pelo menos, né, espero que continue podendo ter esse contato físico, podendo voltar aos encontros presenciais, né? Perfeito. Então, voltar a engajar aí algumas campanhas eu acho que vai ser uma troca boa entre essas empresas e a associação também, né? E você diz também de tentar novos associados? A gente sim, sempre estamos abertos para todos que identificarem com o setor, né? Podem se associar, e aí, mas também veremos outras empresas que contribuem para o setor, indireto ou diretamente também, de fazer alguma atividade, alguma parceria com elas. Perfeito. A gente está em estudo, mas é uma ideia que surgiu agora, a gente precisa estudar como vai funcionar essas parcerias, né? Maravilha. E por falar, você que falou em filho, né? Eu tenho 2, 5 aqui na minha tarefa, né? É árduo, mas eu não desisto, né, de fazer esse povo comer cada vez mais coisa que faz bem. Se tem coisa que faz bem, é a hortaliça, né? Flor faz bem para a alma e para o olho, e a hortaliça faz muito bem para o nosso organismo. Como é que nós vamos incentivar esse consumo aí de hortaliças e flores? Esse pilar já vem sendo trabalhado em outras diretorias, e eu achei bem legal a ideia, e comprei a ideia também, porque além de ser bom para o setor em si, quanto mais aumenta o consumo, mais semente será vendido, é claro, mas eu acho que é até uma obrigação como cidadão, assim, a gente tem que passar essa informação, né, de fazer a população comer de forma saudável, de ensinar também, porque a gente que trabalha com agro, a gente sabe que existe diferença até mesmo dentro da mesma espécie numa cultivar, por exemplo, da batata, que é o meu ramo, tem a batata ideal para fritura, batata ideal para comer na salada. Perfeito. E a gente precisa passar, o consumidor precisa saber disso para querer comer mais, né? Compra a batata e fala, eu fritei, mas não ficou boa, mas não era a batata correta. Então, aí ele acha que a batata que estava ruim e acaba não comprando mais ou diminuindo o consumo, e não é essa a ideia. Eu acho que a gente tem muita informação e a gente pode passar essa informação para frente, deve passar essa informação para frente, né? Perfeito. Então... Esse é um desafio, você me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? Você está falando isso, está me lembrando irmã minha, né? Que às vezes fala assim, estou lá visitando, fala, o que você quer comer? Vamos fazer um bife? Eu falo assim, não, bife eu não quero. Fala, por que não, você não gosta? Eu falo assim, eu gosto, só que minha mãe me deu bife 20 anos seguidos, porque só tinha arroz, feijão, bife, tomate e alface. São ótimos alimentos, maravilhosos.
mas existe ainda um caminho você está falando de tipo de produto, que é verdade, né? E isso a carne, por exemplo, sofre bastante, né? E tenta fazer campanha falando de novos cortes, maneiras diferentes de preparar o alimento, a proteína, né? E isso deve acontecer também. Gente nem conhece, né? Muitas hortaliças, não experimentam, né? Para saber se vai gostar ou se não vai. Tem um desafio bem grande aí que dá para perseguir, né? Sim, sim. Não, e é o que você falou, às vezes a gente acha, é comer salada, alface, tomate e cebola, né? Só pensa Uhum. naquela salada crua. E são inúmeros pratos que a gente É. pode usar, cozinhar, assar as hortaliças e deixar elas gostosas. Então, acho que hoje a gente tem acaba competindo com os ultraprocessados e a gente vê a população engordando mais. Então, eu Sim. acho que é uma luta assim que a gente precisa, é uma causa nobre e faz parte do nosso setor. Se a gente sabe dessa informação, então achar meios de divulgar, né? Independente de quantas pessoas. É um trabalho de formiguinha, né? A longo Uhum. prazo. Vamos acabar atingindo poucas pessoas por vez, mas se for constante, faz uma diferença. Ah, que Então, maravilha. Agora, não vai ser fácil tocar esses 3 pilares, não, hein, Priscila? Vai precisar de força aí da diretoria inteira, vai ter que dar a mão, né? não, a diretoria é muito boa também, É. ajuda muito, são muito participativos, Uhum. compromissados, e tem o corpo executivo também da associação, né? O secretário executivo, e aí ajudam muito. Então, não faço sozinha a associação, tem Não, uma boa ninguém. turma atrás de mim que É. ajuda, contribui bastante. É lógico, ninguém faz nada sozinho, né? Ô, Ninguém. Priscila, gente, aí estamos falando com a Priscila, né? Ela é engenheira agrônoma, né? Formada onde mesmo, Priscila? Na Cantareira, em São Paulo. Formada em São Paulo, ela mora em Dayatuba, trabalha em Dayatuba e a família dela tem uma empresa que mexe com batata, como ela já citou. Foi esse motivo de você se enfiar na engenharia agronômica ou não? Teve alguma outra luz? Não, foi esse. Foi esse mesmo? Foi. Na época até foi muito engraçado. Ah, Queria prestar arquitetura. E nossa aí eu Senhora! comecei a viajar com meu avô, tive algumas experiências na área e eu gostei muito, muito, assim, nossa, eu fiquei encantada com. Teve um dia de campo, algumas feiras, e eu adorei, assim, acabei Aham, mudando completamente. Falei, ai, que loucura, né? Mas foi. Quando eu me formei, eu me lutei um pouco. Eu falei, quando eu não queria trabalhar com a família diretamente, mas aí aham. acabou não tendo escapatória. Mas a escolha hoje está aprovada. Mas depois eu falei, não teve melhor caminho para seguir, assim, foi uma benção, assim, poder acompanhar mais e ficar mais perto do meu avô, aprendi muito. Então, eu falei, a gente às vezes tenta ir para um outro lado, a vida joga a gente para o lado certo, não Aham. tinha jeito melhor de acontecer. Que legal. E é muito legal ouvir isso, você que está acompanhando o Papo Prateleira, que você está ouvindo um sorriso que é sincero, né? E que conseguiu congregar tanta coisa boa que tem a ver com trabalho, tem a ver com família, tem a ver com saúde e tem a ver com propósito. Isso é uma coisa muito bacana. Ô, Priscila, nós estamos chegando ao fim aqui do Papo Prateleira. Eu queria agradecer a sua presença e falar para você voltar mais vezes para falar a respeito das conquistas da associação, de comercialização por revenda e distribuição, que é o forte do Papo de Prateleira, mas a gente também está tendo que trabalhar com muito mais assuntos, porque o agro está avançando assim, numa velocidade espetacular. Então, você mesmo citou site, marketplace, inúmeras formas de comercializar, que antigamente era só na revenda, já não é mais. Está virando um mundo multifacetado e isso é muito legal, tá bom? A prateleira está aberta aqui para o pessoal da entidade. Obrigada, eu agradeço. O que quiser, estamos à disposição. Vamos sim marcar. Adorei conhecer você, participar do programa. Queria deixar um convite. Opa, mande Estaremos lá. na Hortitec. A Hortitec é aqui em Olambra, de 2022, né? Estaremos, nós também. Então passa lá que Não eu vai quero te ser a conhecer. primeira vez, né? Ai, graças a Deus voltamos, né, a ter as feiras, que é de grande ganho para todo mundo. Então, é do dia Exatamente. 22 a 24 de junho, a BCZEM tem stand lá, então fique convite a você e a todos para tomar um café, bater um papo, e aí a gente conversar mais. Convite super aceito. Você sabe que, por uma coincidência, acho que tem. Na viagem última que a gente fez, que foi para Rio Verde, que é a Tecno Show comigo, né, da cooperativa comigo, alguém me perguntou
como é que era o evento. Eu falei assim, o evento é muito bom, porque é um monte de coisa pequenininha, uma grudadinha na outra, e é uma muvuca terrível, né? Realmente você vê a multiplicidade de atores, né, na cadeia e o tanto de gente que tem na cadeia, né? Eu adorei quando eu fui. Eu fui há 2 anos, antes da pandemia, né? Por causa de um cliente que trabalha com certificação, né? De selos, né, de protocolos e tudo mais, né? E achei o evento muito bacana. Pode deixar que a gente vai visitar novamente, sim. Eu e meu chefe, meu amigo, o Carlão, a gente faz questão de ir lá na associação para dar um abraço em vocês. Ah, legal. Te espero lá, então. Então, compromisso firmado, tá? De participar mais aqui do Papo Prateleira. Vamos falar de hortaliça, vamos falar de flor, vamos falar de coisas que agradam muito a gente visualmente, que acalma nosso espírito, e coisas que também fazem o nosso organismo sobreviver com bastante força, com bastante energia, combatendo as doenças. Eu conversei aqui com a Priscila Margossian, ela que é engenheira agrônoma e presidente da Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas, e vocês vão acompanhar essa conversa nos nossos 2 espaços da internet, que é o site agrorevenda.com.br, o nosso espaço corporativo, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com a Priscila vai virar também o nosso podcast Radar Agro nas 5 plataformas onde a gente coloca, que é o Amazon, o Deezer, o Spotify, Google e Apple. Priscila, obrigado, volte mais vezes ao Papo de Prateleira e até a próxima, tá? Eu que agradeço. Obrigada, Alice. Tchau, tchau. Tchau, tchau.